O Flamengo acordou nesta quarta-feira com um clima de decisão no ar. É dia de Libertadores, é dia de Maracanã lotado, e mais uma vez o rubro-negro carrega nas costas o peso da expectativa da torcida mais apaixonada do país. Mas além da tensão natural de um jogo que pode garantir vaga nas quartas de final, os bastidores do clube estão fervendo com novidades que ninguém esperava, nem mesmo quem comanda o time. Começando pelo campo, o Flamengo entra em campo hoje podendo empatar ou vencer para carimbar a vaga na próxima fase da competição continental. Uma derrota simples leva a decisão para os pênaltis, mas o torcedor já sabe, se o time jogar o que pode, se o talento aparecer, se a camisa pesar como sempre, a vitória tem tudo para vir com naturalidade. A promessa é de casa cheia, atmosfera pulsante, e o Maracanã sendo o combustível da equipe em mais um capítulo dessa trajetória na busca pela glória eterna. Enquanto o jogo se aproxima, uma bomba estourou no ninho do urubu e pegou o técnico Felipe Luiz completamente de surpresa. Nada menos do que 11 jogadores do elenco principal foram pré-convocados por suas seleções para a próxima data FIFA. É quase um time inteiro. 5 deles estão na mira da seleção brasileira, 4 foram chamados pelo Uruguai, um pela Colômbia e outro pelo Equador. Entre os nomes citados, estão jogadores fundamentais para o esquema do treinador e peças que fazem a diferença em jogos decisivos. O problema é claro, com tantos atletas servindo suas seleções, Felipe Luiz vai ter que se virar nos treinos. Em vez de contar com a força máxima para trabalhar conceitos e entrosamento, ele vai precisar recorrer à base, preencher os espaços com garotos e tentar manter o ritmo mesmo com um elenco desfigurado. E não é só a questão do treino que preocupa. Jogadores que vão para as seleções também deixam de ter o descanso natural da parada, o que pode pesar mais para frente, principalmente quando o calendário brasileiro aperta de vez e a maratona de jogos começa a cobrar seu preço físico e mental. Mas as novidades não param por aí. Nos bastidores, o clube tomou uma decisão importante sobre o futuro de um jogador que chegou há pouco tempo. O Flamengo resolveu colocar Juninho no mercado. Mesmo tendo desembolsado cerca de 37 milhões de reais pela contratação do atleta, a diretoria entende que ele ainda não conseguiu entregar o esperado e, diante de uma proposta interessante, o clube está disposto a negociar. Ou seja, se aparecer uma oferta razoável, o Flamengo não vai fazer esforço para segurá-lo. A ordem é clara, está liberado. Essa decisão mostra que, apesar dos altos investimentos, o Flamengo não vai insistir em uma peça que não encaixou. O futebol é dinâmico, e o clube parece estar cada vez mais objetivo nas tomadas de decisão, colocando o rendimento em campo acima de qualquer outra consideração. O Juninho passa, portanto, a ser mais um nome à espera de interessados, em uma lista que pode crescer nos próximos dias conforme o mercado se movimenta. Em contrapartida, outro nome vem chamando a atenção, e dessa vez de fora do país. Léo Ortiz está sendo monitorado pelo Napoli, da Itália. O clube europeu vai enviar olheiros ao Brasil para acompanhar de perto o desempenho do zagueiro, que hoje é peça-chave na defesa do Flamengo. E ao contrário do que acontece com Juninho, a diretoria tem uma posição clara sobre Ortiz, ele não está à venda. A menos que a equipe italiana esteja disposta a pagar a multa rescisória integral, não há qualquer possibilidade de negociação neste momento. Isso porque o entendimento interno é de que Léo Ortiz é essencial para o sistema defensivo montado por Felipe Luiz. Perder o jogador agora, em plena reta final de janela de transferências, seria um risco enorme. Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições, e encontrar um substituto à altura nesse tempo seria praticamente impossível. O Flamengo não quer correr esse risco, ainda mais num período tão importante da temporada, com a Libertadores pegando fogo e o Brasileirão entrando na sua fase decisiva. Vale lembrar que a janela fecha em menos de 2 semanas. Ou seja, se por acaso o Napoli resolver avançar e topar pagar a multa, o Flamengo terá de agir rápido, talvez até de forma emergencial, para repor a saída. Mas, por ora, a ideia é segurar o zagueiro e seguir firme com a base atual. Além disso, uma movimentação curiosa envolvendo o técnico Felipe Luiz e a comissão técnica do Sub-20 também chamou a atenção nos últimos dias. O lateral direito Daniel Salles, que estava integrado ao elenco principal, foi liberado para retornar ao time Sub-20 disputar o Mundial da categoria, que acontece no próximo sábado, no Maracanã.
A liberação de Sales deixa claro que Emerson Royal está totalmente recuperado e vai estar à disposição para o jogo de hoje. A dúvida é se começa entre os titulares ou fica como opção no banco, mas a notícia da volta do lateral é, sem dúvida, um alívio para a comissão técnica. A expectativa para o Mundial Sub-20 no Maracanã também está crescendo. O clube quer casa cheia e está incentivando a torcida a comparecer em peso para apoiar os garotos do Ninho. Com ingressos acessíveis e um título internacional em disputa, a promessa é de mais uma festa no templo sagrado do futebol carioca. E, convenhamos, apoiar a base rubro-negra sempre foi uma tradição que dá orgulho. A nova geração quer mostrar serviço, e o torcedor tem tudo para fazer a diferença com sua energia nas arquibancadas. Voltando ao time principal, o ambiente é de foco total para o duelo contra o Internacional. O adversário também chega pressionado, e sabe que só uma vitória por 2 gols de diferença interessa. O Flamengo, por sua vez, quer evitar qualquer susto e resolver logo a classificação no tempo normal. A torcida aposta numa atuação segura, com domínio de jogo e, claro, aquele brilho individual que costuma aparecer nos grandes momentos. No meio de tudo isso, o clube ainda respira aliviado após resolver uma questão financeira importante. O novo contrato de patrocínio Master foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, e os valores são impressionantes. O acordo, que começa a valer em setembro, garante uma injeção milionária nos cofres rubro-negros e representa o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. O contrato prevê repasses fixos ao longo de 40 meses, com a primeira parcela já sendo liberada em 7 dias. Só na largada, o Flamengo vai receber mais de 85 milhões de reais. Depois, em janeiro, entra mais de 128 milhões. Em maio e setembro do próximo ano, novos repasses de 64 milhões cada. E assim o ciclo se repete até 2028. É um fluxo de receita extremamente sólido, que permite ao clube planejar com tranquilidade e investir pesado em estrutura, elenco e categorias de base. E ainda tem mais, o contrato prevê gatilhos de performance que podem aumentar esse valor. Se a parceira atingir determinadas metas, como aumento no número de usuários e engajamento, o Flamengo passa a receber bônus adicionais. Ou seja, além do montante já garantido, ainda há espaço para o clube arrecadar ainda mais ao longo dos próximos anos. É, sem dúvida, um passo gigantesco rumo a uma estabilidade financeira ainda maior, o que, no futebol atual, faz toda a diferença. O Flamengo de hoje, portanto, vive uma mistura intensa de pressão esportiva, reestruturação tática e estabilidade financeira. Enquanto tenta vencer dentro de campo, o clube se movimenta fora dele com decisões estratégicas que mostram maturidade e visão de longo prazo. A diretoria se mantém ativa, o departamento de futebol segue atento, e a comissão técnica trabalha para manter o grupo focado e competitivo. Com a temporada em pleno vapor, cada jogo se torna decisivo, cada treino vale ouro, e cada movimentação no mercado pode alterar os rumos do time. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo que o torcedor segue empurrando o time com sua paixão incansável. Porque ser Flamengo é isso, viver no limite, vibrar com cada lance e acreditar até o fim. E hoje, mais uma vez, o Maracanã vai pulsar por 90 minutos, ou mais, se for preciso. O que acontece nos bastidores do Flamengo muitas vezes tem tanto peso quanto o que rola dentro das 4 linhas. A vitória pode até ser o resultado mais importante no final do dia, mas o que sustenta um clube desse tamanho é a forma como ele se organiza, como se posiciona diante de decisões difíceis e como reage aos desafios inesperados que surgem no meio do caminho. E nesta semana decisiva, enquanto o time se prepara para mais uma batalha na Libertadores, decisões importantes vêm sendo tomadas em diferentes frentes, e cada uma delas pode influenciar diretamente o futuro próximo do clube. A situação envolvendo Juninho é um reflexo claro disso. A contratação do jogador foi cercada de expectativa, envolveu um investimento pesado, e parecia fazer parte de um plano a longo prazo para fortalecer o elenco. Só que, até agora, o que se viu em campo não justificou a aposta feita. O desempenho ficou abaixo do esperado, a adaptação não aconteceu da maneira que se imaginava, e a paciência da diretoria chegou ao limite. O que muda agora é o tom da conversa. O Flamengo deixou de segurar o jogador e passou a considerá-lo negociável.
Isso não quer dizer que o clube vai aceitar qualquer proposta, mas sim que a porta está aberta. Se surgir uma oferta que seja minimamente razoável, o negócio será fechado. Não há mais aquela intenção de recuperar o jogador a qualquer custo ou insistir em uma fórmula que, até aqui, não deu certo. E essa mudança de postura mostra como a diretoria vem adotando um perfil mais pragmático nas últimas janelas. Não é mais sobre manter um jogador porque custou caro, mas sim sobre entender se ele agrega ou não no momento atual da equipe. Enquanto Juninho vive esse impasse, outro nome vem sendo tratado como prioridade máxima dentro do ninho, Léo Ortiz. A procura do Napoli não surpreende. O futebol do zagueiro é consistente, confiável e, principalmente, estratégico para o sistema que Felipe Luiz está tentando implementar. Ortiz tem liderança, leitura de jogo, força física e qualidade técnica para sair jogando. É o tipo de defensor que não se encontra com facilidade no mercado, e é exatamente por isso que o Flamengo bate o pé, ele não sai. Claro, se o Napoli resolver pagar a multa integral, não haverá muito o que fazer. Mas a verdade é que a diretoria espera que isso não aconteça. Porque perder Ortiz neste momento significaria desmontar uma estrutura que vem sendo construída com cuidado. Ainda mais em um setor tão delicado como a zaga, que depende de entrosamento, tempo de trabalho e confiança. Não é só uma peça que sai, é toda uma engrenagem que precisa ser refeita. E com a janela se encerrando em poucos dias, o tempo seria um inimigo. E como se não bastasse essa movimentação intensa envolvendo entradas e saídas, ainda tem a questão das seleções. Com 11 jogadores sendo pré-convocados para suas respectivas seleções, o Flamengo se vê diante de um quebra-cabeça que afeta diretamente o planejamento de treinamentos e até de jogos futuros. Felipe Luiz foi pego de surpresa, e não é difícil entender por quê. Em vez de trabalhar com o grupo principal durante a pausa da data FIFA, ele vai precisar montar os treinos com muitos jogadores do Sub-20 e outros que ainda estão em processo de maturação. Essa situação também tem outro impacto: o descanso dos atletas. A data FIFA, para clubes que não têm tantos convocados, costuma ser usada como uma espécie de respiro. Um momento para os jogadores recarregarem as energias, para a comissão revisar estratégias e para o grupo recuperar o fôlego antes da próxima maratona. Só que, para o Flamengo, esse respiro simplesmente não existe. Os principais nomes do elenco vão estar servindo suas seleções e, consequentemente, seguirão num ritmo intenso de treinos e jogos. No meio disso tudo, a base mais uma vez se torna fundamental. Os garotos do Ninho terão a chance de mostrar serviço não apenas no Mundial Sub-20, mas também nos treinos do time profissional. Essa integração entre os dois mundos é algo que vem sendo cada vez mais explorado pela comissão técnica e pela diretoria. Não só por necessidade, mas porque existe talento ali. E a expectativa é de que, diante da ausência dos principais nomes, alguns desses jovens consigam ganhar espaço, mostrar personalidade e talvez até conquistar uma vaguinha na equipe principal. A presença dos olheiros do Napoli, aliás, não é o único movimento vindo da Europa. Outros clubes também estão de olho no elenco rubro-negro. É natural. O Flamengo tem um dos grupos mais qualificados do continente, com jogadores experientes, atletas em ascensão e uma vitrine de visibilidade gigante. Todo jogo vira um cartão de visitas. Toda atuação de destaque atrai olhares. E, nesse cenário, a diretoria precisa estar sempre pronta para agir, seja para segurar uma joia, seja para aproveitar uma oportunidade de mercado. E não é só o mercado de jogadores que está movimentado. Um novo contrato de patrocínio, aprovado recentemente, vai injetar uma grana pesada nos cofres do clube e garantir estabilidade a longo prazo. Os valores são impressionantes, e a estrutura do acordo dá ao Flamengo algo que poucos clubes no Brasil têm: previsibilidade. Saber quanto vai entrar, quando vai entrar e como esses recursos podem ser utilizados é um luxo que poucos rivais conseguem usufruir. E esse diferencial pode fazer muita diferença nas próximas temporadas. Com a grana entrando de forma planejada, o clube pode investir de maneira inteligente. Não é só gastar por gastar. É montar elencos fortes, reforçar áreas carentes, dar estrutura para a base e continuar evoluindo no que já é um dos melhores centros de treinamento da América do Sul.
Esse tipo de planejamento financeiro é o que sustenta a grandeza do clube, mesmo nos momentos de crise técnica ou oscilação dentro de campo. Quando a base está firme, os tropeços não viram tragédia. E voltando ao momento atual, não dá para ignorar o peso da partida desta noite. A Libertadores tem um valor simbólico e prático para o Flamengo. Além de ser a maior competição do continente, é também uma das principais vitrines para o elenco. Jogar bem na Libertadores significa se colocar no radar do futebol mundial. Significa dar visibilidade a quem busca um espaço na Europa e, principalmente, reforçar o nome do Flamengo como potência incontestável da América. Cada jogo nesse torneio é uma final, e o duelo contra o Internacional carrega esse peso. O adversário é tradicional, tem camisa, tem história e também está sob pressão. A diferença é que o Flamengo chega com mais opções, com o apoio da torcida e com a vantagem do empate. Mas isso não significa que o jogo será fácil. Muito pelo contrário. Partidas assim costumam ser decididas no detalhe, na bola parada, num erro de marcação, numa jogada individual. É por isso que concentração será a palavra-chave nesta noite. E nesse cenário, Emerson Royal aparece como um nome importante. Recuperado, ele pode entrar e dar mais solidez ao setor defensivo. Sua experiência internacional, combinada com a intensidade de jogo, pode ser o diferencial para travar as investidas do Inter pelas pontas. Com Daniel Sales liberado para o Sub-20, o caminho está aberto para Royal reassumir seu espaço e provar que está pronto para encarar os desafios que vêm pela frente. O reencontro de Daniel com o Sub-20 também tem seu valor. É a chance de liderar os garotos no Mundial, de mostrar a evolução que teve no profissional e de fortalecer ainda mais essa ponte entre as categorias de base e o time principal. O Flamengo tem investido muito nessa transição, e momentos como esse são importantes para consolidar a cultura do clube, onde a base é respeitada, valorizada e tratada como parte essencial do projeto. E a torcida tem um papel fundamental nessa construção. O jogo do Sub-20 será no Maracanã, com ingressos acessíveis e a expectativa de casa cheia. É o momento ideal para transformar o estádio numa fortaleza para os garotos. Mostrar para os mais jovens o que é vestir o manto rubro-negro diante de 60 mil vozes cantando em uma só voz. É disso que se faz a identidade de um clube, da união entre gerações, do apoio incondicional, da confiança que nasce na arquibancada e se espalha pelo gramado. Enquanto isso, a comissão técnica segue atenta, administrando os desfalques, reorganizando o time e preparando o grupo para uma sequência que promete ser intensa. As próximas semanas serão decisivas em várias frentes: Libertadores, Brasileirão, mercado de transferências, convocações. É como se todas as batalhas tivessem marcado hora para acontecer ao mesmo tempo. E o Flamengo, como sempre, vai ter que ser forte, organizado e inteligente para sair desse período ainda mais forte do que entrou. Não vai faltar pressão, não vai faltar cobrança. Mas também não vai faltar talento, raça e aquela vibração única que só o Flamengo tem. O clube vive mais uma encruzilhada da temporada, e tudo indica que o caminho escolhido será o da ousadia. Porque é assim que se constrói uma história gigante, encarando cada desafio de frente, tomando decisões firmes e confiando no projeto. E se tem uma coisa que o Flamengo tem de sobra, é projeto. Um projeto que une base e profissional, futebol e finanças, torcida e diretoria. Um projeto que mira alto, mas que não esquece suas raízes. Por isso, quando o time entrar em campo hoje à noite, cada jogada vai valer mais do que 3 pontos ou uma vaga. Vai valer o orgulho de vestir a camisa mais pesada do Brasil. Vai valer o esforço de um elenco que vem enfrentando pressões internas e externas. Vai valer o trabalho de um técnico que teve que assumir o comando de um gigante num momento de transição. E vai valer o grito de milhões de torcedores que seguem acreditando, torcendo, vibrando e, acima de tudo, vivendo o Flamengo com intensidade total. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. Rafael Veiga, craque incontestável do Palmeiras, movimenta o mercado do futebol nacional com uma possível transferência que vem agitando os bastidores do esporte. Fontes próximas ao clube paulista afirmam que o meia,
conhecido por sua visão de jogo apurada, chutes precisos e capacidade de decidir partidas nos momentos mais críticos, vem demonstrando uma insatisfação crescente com sua situação atual. Rumores indicam que Veiga tem conversado intensamente com representantes de outros clubes, e o Flamengo surge como principal interessado, disposto a oferecer um contrato que valorize não apenas seu talento dentro de campo, mas também seu impacto comercial. A torcida do Verdão, embora apaixonada, começa a se preocupar com a possibilidade de perder um dos pilares do time nos últimos anos, enquanto comentaristas esportivos especulam sobre os motivos que levariam Veiga a buscar novos desafios. Entre salários, ambições pessoais e o desejo de brilhar em outro clube de grande expressão, o cenário desenha uma negociação que pode movimentar cifras significativas, reforçando o Flamengo como protagonista dessa história que ainda está longe de um desfecho definitivo, mas que já provoca discussões acaloradas em redes sociais e programas esportivos por todo o Brasil. A incerteza paira, e cada declaração parece inflamar ainda mais os rumores sobre o futuro do meia. O burburinho em torno de Rafael Veiga não se limita aos bastidores do Palmeiras, a imprensa esportiva carioca já acompanha de perto cada movimentação do Flamengo, que busca a tempos reforços capazes de transformar o time em uma máquina de vitórias. A chegada de Veiga seria vista como um golpe estratégico, um verdadeiro aceno ao torcedor de que o clube está disposto a investir pesado para manter a hegemonia no cenário nacional. Fontes ligadas ao Flamengo afirmam que negociações preliminares já teriam acontecido, com propostas que contemplam bônus por desempenho, premiações por títulos e participação em ações de marketing, algo que agrada bastante ao jogador, reconhecido por seu interesse em consolidar sua imagem fora de campo. Enquanto isso, torcedores palmeirenses dividem-se entre o choque da possível saída e a esperança de que o clube consiga assegurar seu craque, utilizando argumentos financeiros e projetos esportivos que o mantenham motivado. A especulação cresce a cada comentário de dirigentes, jornalistas e ex-jogadores, transformando a transferência em assunto dominante no rádio, na TV e nas redes sociais. Cada rumor sobre acerto próximo ou recusa de proposta inflama ainda mais a imprensa, tornando a situação cada vez mais eletrizante e cercada de mistério. Além do impacto esportivo imediato, a possível saída de Rafael Veiga do Palmeiras e sua chegada ao Flamengo tem repercussões financeiras e de marketing que não podem ser ignoradas. O Flamengo, conhecido por sua habilidade em transformar contratações em estratégias comerciais rentáveis, vê em Veiga não apenas um jogador, mas uma marca capaz de gerar retorno em vendas de camisas, patrocínios e engajamento digital. Por outro lado, o Palmeiras se depara com o dilema de perder um atleta fundamental, o que poderia alterar profundamente o planejamento da equipe para os próximos campeonatos. Entre rumores de sondagens internacionais e propostas milionárias, fontes próximas ao jogador indicam que Veiga está avaliando não apenas o aspecto financeiro, mas também o projeto esportivo e a possibilidade de disputar competições de maior visibilidade. Esse movimento, ainda que não oficial, já provoca debates intensos sobre como clubes brasileiros lidam com talentos em ascensão e sobre a influência de agentes e empresários na construção de carreiras. A cada dia surgem novas especulações sobre valores da negociação, cláusulas de rescisão e interesses cruzados entre Palmeiras e Flamengo, tornando a transferência um dos assuntos mais comentados do futebol nacional. E cada pequena pista alimenta a expectativa da torcida e da mídia. No aspecto emocional e de torcida, a saída de Rafael Veiga do Palmeiras representa um verdadeiro terremoto. A paixão de torcedores pelo meia, que já colecionou momentos inesquecíveis em campos de todo o país, torna o rumor de sua transferência algo quase doloroso para os palmeirenses. Ao mesmo tempo, a torcida do Flamengo se enche de esperança e entusiasmo, projetando Veiga como o próximo ídolo capaz de liderar a equipe rumo a conquistas expressivas. Nas redes sociais, mensagens de apoio, críticas e especulações se misturam em um fluxo incessante, criando um ambiente de tensão e expectativa que só aumenta à medida que informações surgem, muitas vezes contraditórias. Programas esportivos e comentaristas dedicam blocos inteiros ao tema, debatendo estratégias, comparando times e prevendo impactos táticos que Veiga teria em sua nova equipe. Até mesmo jogadores de outros clubes entram na discussão, opinando sobre como a presença de Veiga pode desequilibrar partidas e modificar a dinâmica dos campeonatos. Assim, a especulação ultrapassa os limites de uma simples negociação, transformando-se em narrativa coletiva, capaz de envolver e mobilizar fãs, dirigentes e profissionais do futebol de forma intensa e contínua.
Enquanto a negociação não é oficializada, o cenário permanece incerto e repleto de possibilidades que alimentam o burburinho esportivo. O Flamengo parece disposto a acelerar as tratativas, oferecendo não apenas condições financeiras atraentes, mas também um projeto competitivo que promova Veiga como peça central do time. O Palmeiras, por sua vez, tenta equilibrar interesses econômicos, esportivos e emocionais, considerando alternativas como reposição imediata, renovação de contratos e valorização de outros jogadores do elenco. Rumores indicam ainda que há contatos discretos com representantes do jogador, buscando entender suas prioridades e alinhar expectativas. Cada detalhe, cada menção a possíveis reuniões ou propostas, é amplificado pela mídia e comentado incessantemente por torcedores. A atmosfera de especulação cria uma sensação de urgência e tensão, transformando a negociação em tema dominante no cotidiano esportivo. Até o momento, nenhum dos clubes confirmou oficialmente a transação, mas a expectativa e a especulação em torno de Rafael Veiga já definem um capítulo intenso no mercado de transferências, capaz de impactar não apenas Palmeiras e Flamengo, mas todo o cenário do futebol brasileiro nos próximos meses. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!